Olá, graça e paz a você, tia, tio, educador, mamãe, papai, que estão sempre aqui acompanhando o canal e tão próximo dessas crianças preciosas que Deus colocou na tua vida. Hoje eu separei esse tempo para falar algo muito importante, o tempo de semeadura da Palavra de Deus no coraçãozinho da criança. A autora Alexandra Guerra tem o seu livro Infância, o melhor tempo de semear, e ela coloca ali alguns pontos, o porquê é o melhor tempo de semear no coração da criança. Ela destaca que seria esse o melhor tempo pelo coração da criança. A criança ela recebe com alegria a palavra do Senhor. Enquanto o adulto fica avaliando, analisando se vale a pena ou não, vendo se você está falando algo que é verdade ou não, a criança ela se dispõe mais rápido a aceitar a palavra de Deus. E nós devemos aproveitar este tempo. Por quê? Porque o mundo está usando armas fortes para tirar as crianças, para conquistar as crianças. Então nós que trabalhamos no Ministério Infantil, nós que temos acesso às crianças, também temos que desempenhar um excelente papel nisso, né? Não pode ser de qualquer jeito o trabalho que eu vou fazer para a criança. Eu tenho que fazer com amor, dar o valor que é devido e aproveitar o belo tempo que Deus colocou para nós. Quando Jesus disse ali que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, as crianças estavam inclusas dentro disso. Ou seja, o mesmo empenho que eu tenho para fazer um evangelismo para um adulto, um evento que eu vou fazer, de igual forma eu vou agir quando eu for trabalhar com as crianças, porque elas são tão importantes quanto o adulto. Às vezes parece que a gente pensa que não precisa, né? São crianças, elas não vão dar muita importância. Não, querido, nós temos que fazer o melhor, dar o melhor para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Uma coisa você que trabalha no Ministério Infantil tem que ter no seu coração. Você tem algo muito precioso, você tem uma dádiva nas suas mãos, algo que Deus ofertou a você. É um privilégio isso. Por quê? Porque quando trabalha-se com crianças, nós encontramos o que ali? Corações puros, alegres, cheios de esperanças, sem preconceito, estão ali confiantes em tudo aquilo que está sendo apresentado para elas. E nós devemos aproveitar esse tempo. Este é o tempo de semearmos princípios no coraçãozinho da criança. Que princípios? São valores que são semeados que ela vai carregar para a vida toda. Às vezes a gente chega lá, no Ministério de Adolescentes ou dos jovens e acaba se frustrando com a realidade do que a gente vê. Mas muitas vezes, querido, pode estar na semeadura que foi feita lá na infância. Talvez ela não foi feita da maneira correta, como deveria ser, e aí a gente chega lá e vê um quadro assustador. Aí há famílias insatisfeitas, igrejas insatisfeitas com o jovem e com o adolescente que se tornaram. Mas a grande questão é como eu estou fazendo agora o meu papel, que é o tempo de semear. Uma coisa que está bem claro hoje, amados, é a questão da ausência familiar. E isso acaba muitas vezes refletindo dentro do Ministério Infantil. Porque às vezes a família está ausente na educação espiritual da criança e isso cai de bandeja totalmente, dentro do Ministério Infantil. Está certo? Não. Os pais, a Bíblia deixa bem claro, que tem um papel fundamental em educar a criança nessa área, mas muitas vezes isso não está acontecendo. Então, aí caiu para nós. Aí eu vou dizer assim, olha, não é minha responsabilidade, é o pai dessa criança que devia fazer, então, olha, eu não vou fazer. Não. Porque se eu disse sim ao chamado de Deus e isso acabou acontecendo, chegou até mim, chegou até você, um dia nós seremos cobrados de como foi que nós semeamos, como foi que nós plantamos. Nós vamos poder chegar e dizer, olha Jesus, eu não tive filhos, não era meu filho, foi o irmão lá que não tomou a tal atitude que deveria. Não, se foi colocado, se chegou isso até nós, aproveite, é o melhor tempo, você está com a preciosidade nas suas mãos. Eu não sei qual é o seu pensamento, muitos dizem, e por muito tempo foi dito isso, as crianças, elas são o futuro da igreja. Não, eles são os futuros adultos, mas elas estão tão presentes quanto nós dentro da igreja. Ou seja, assim como um adulto precisa ser apacentado, precisa ser pastoreado, a criança também está ali com essas necessidades, porque elas têm também o seu problema, a sua dificuldade. Então nós devemos nos atentar para isso, porque às vezes a gente acaba não priorizando, não olhando a criança como ela merece ser olhada.
Então, se levante, se o Senhor te colocou, né, além daquilo de preparar uma história, um recurso, apacente o coraçãozinho da criança, traga ela para perto de ti, tome ela nos seus braços quando necessário, que ela possa encontrar em ti alguém que realmente esteja fazendo uma boa semeadura no seu coração. Sabe, amado, qualquer pessoa é capaz de estudar algo, estudar uma história, um conteúdo, decorar aquilo e passar a outra pessoa. Agora, o que as crianças, o que o Ministério Infantil precisa hoje, não são de robôs, vamos dizer assim, que decorou e trouxe algo, mas são aqueles que vão ensinar com o coração, ou seja, aqueles que vão ensinar princípios para a criança que estão claros na vida dela. Nós temos que ensinar aquilo que nós vivemos, porque além da criança ouvir a gente, ela vai olhar para a nossa vida, se nós estamos vivendo, honrando a palavra de Deus como nós estamos cobrando dela. Então o que se precisa hoje não são de pessoas que decorem histórias, que decorem textos, que tenham uma boa lição, mas sim pessoas que vivem aquilo que pregam. Esse é o melhor exemplo que a gente pode dar à criança nesse tempo de semeadura. Sendo então a infância o melhor tempo de semear, para eu ter uma boa colheita, eu preciso estar atento na semente que eu estou colocando. Eu preciso de uma boa semente. O que eu for colher amanhã, os resultados de amanhã, vai depender do que eu estou plantando hoje. O que eu estou plantando hoje, queridos, está preparando a criança para ser lançada como flecha, como diz a palavra. Que os filhos são como flechas lançadas, né, na mão do arqueiro. Ou seja, você que trabalha com crianças, trabalha no Ministério Infantil, você está preparando o indivíduo ali como um todo para ser lançado lá no mundo. Como ele vai cair lá, vai depender do que eu e você estamos plantando no coraçãozinho dela. E eu quero terminar essa minha fala, então, dizendo para você o seguinte: guarde isso no seu coração. Infância, o melhor tempo de semear. E você está tendo essa oportunidade de fazer parte disso. O Senhor tem planos, tem projetos na vida dessas crianças. E você, querido, você, querida, está fazendo parte disso. Você vai ter o privilégio de fazer parte de um projeto que Deus está fazendo na vida dessa criança. Você vai olhar ela daqui a uns anos, talvez na adolescência, na juventude, no adulto, e vai poder dizer: eu fiz parte da história dessa criança, porque eu fiz nela uma boa semeadura. E hoje eu estou colhendo a alegria dos frutos dessa vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.